Olá, amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A Amora é uma empresa especializada em carreira e gestão de pessoas. Temos toda uma gama de soluções de recrutamento e seleção, cultura e organização, desenvolvimento de pessoas, de líderes. Temos uma solução diversa para as empresas e para você que quer desenvolver a sua carreira, fazer uma transição de carreira. Então, se inscreva no nosso canal. Nosso objetivo aqui é trazer muito conteúdo de qualidade. Vocês vão ver em breve com essas convidadas maravilhosas. Então, se inscrevam para acompanhar todas as nossas temáticas aqui. Hoje nós vamos falar de um tema que aparece muito em mentoria, né, meninas? A gente vai falar aqui, mas acho que de modo geral perpassa a carreira das pessoas, que é a síndrome da impostora ou do impostor. A gente vai falar sobre esse tema aqui. O nome que a gente deu para esse episódio é Espelho, Espelho Meu. Diga-me o que olhas e te direi quem és. Provocante, né? Mas antes da gente começar, queria falar aqui da nossa apoiadora, que é a Nick Benefícios. É uma empresa de benefícios flexíveis, que tem soluções de alimentação, mobilidade, bem-estar e saúde, toda uma gama de soluções. Então, você que é gestor de RH, empresário, empreendedor, que quer oferecer uma solução de benefícios para o seu colaborador, procure a Nick. Certamente, nosso QR Code está aqui. Teremos uma solução para você. Vou apresentar aqui minhas convidadas. Vou começar aqui pela Rosilene Ribeiro. Ela é psicanalista com atuação clínica, pesquisadora em temas relacionados ao trabalho, laços sociais e traumas. Rose também é consultora em relações humanas. E como essa mulher maravilhosa e de tudo já fez um pouco, também tem histórico de executiva de RH. Seja muito bem-vinda, Rose, ao nosso podcast. Muito obrigada. Imagina. A minha outra convidada é a Priscila Hertal, outra mulher fenomenal aqui, admiro demais o trabalho dela. Ela é cofundadora da Orgânica, mentora, conselheira, tudo essa mulher, e mais um pouco. Especialista em desenvolvimento de cultura em empresas e no desenvolvimento de executivos e líderes. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada pelo convite, estou muito animada. Muito obrigada a vocês, meninas. Rose, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, vai ser para você, né? O que eu queria que você trouxesse para a gente é um pouco a ideia, explicasse o que é a síndrome da impostora ou do impostor, o que consiste, que fenômeno é esse? Explica para a gente. Bom, a minha fala, né, vai ter um recorte, a ênfase que eu vou procurar aqui dá um recorte da psicanálise, né? Eu tenho um estudo, né, da psicanálise freudiana, lacaniana, né, na minha formação, na minha atuação clínica. Então, acho que esse é um recorte, embora também tenha, né, toda uma experiência empresarial, como você mesma colocou, de onde a gente consegue, né, ter uma série de exemplos, né, dos contextos onde se manifestam, né, os aspectos, comportamentos relativos à síndrome do impostor, né? Nós podemos dizer que é um estado psíquico, né, que tem características próprias, bem conhecidas, que é aquilo que as pessoas sentem uma incapacidade, uma insuficiência nos laços sociais, né? Nos laços de trabalho, nos laços amorosos. Então, quando a síndrome se apresenta, quando a pessoa se coloca algumas questões, tipo, será que eu serei capaz de dar conta desse trabalho? Será que eu sou suficiente? Eu tenho um aprendizado, competências desenvolvidas para dar conta dessa posição, ou dessa nova posição, ou de uma promoção? Né? Se eu estou num relacionamento, será que eu estou à altura dessa pessoa? Será que essa pessoa não é areia demais para o meu caminhão? Né? Então, são todas as questões, as metáforas, né, que nós podemos fazer em torno da manifestação, quando a gente percebe, né? E mesmo as pessoas chegam a colocar, né? Eu me sinto uma impostora, né? Quando eu recebo um reconhecimento, um elogio, quando eu sinto que não está sendo destinado a mim. Foi muito curioso que eu comentei por uma conhecida que eu vinha dar essa entrevista, isso ontem. É uma atriz de teatro, não é conhecida, e ela achou muito interessante. Ela disse, olha, eu vou te dizer 2 momentos que eu já me senti assim. Que eu acho legal trazer aqui alguns exemplos, né? Sim, total. Então, ela disse o seguinte, depois da pandemia, a pandemia foi muito sofrida para todos nós,
E foi um momento, se nós pensarmos bem, que nós nos sentimos muito incompetentes, muito fragilizados, né, diante de algo que nós não sabíamos o que ia acontecer. A morte, né, emergiu para a gente como uma possibilidade no nosso dia a dia. Sim. Então, ela passou uma pandemia muito difícil, etc. Tal, teve Covid, voltou o teatro. Essa parte foi muito difícil, né? Voltar à vida social, às casas de espetáculo. E quando ela foi na reestreia da peça dela, que ela abriu a cortina assim na coxia, ela olhou e falou assim: meu Deus, tá lotado. Ai, Como se ela não merecesse. Não, eu não vou ser capaz. Será que eu vou dar conta? Sempre né? Teve. Eu não vou dar conta. E numa outra vez, quando ela foi dar uma... E ela teve uma dor de barriga. Ela teve ali uma dor de barriga, né? Sintomas físicos que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre eles, Sim. né? Mas justamente são essas características. E numa outra ocasião também ela citou um exemplo que ela recebeu muito mais do que acha que merecia do ponto de vista de presentes, etc. Tal. Então, eu acho que tem isso, né? Eu acho que são características que aparecem. Mas isso tem muito a ver com a estrutura psíquica do ser humano. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso. Legal, legal. Pri, você que está do outro lado aqui, desenvolvendo líderes, executivos, imagina, todo mundo imagina executivo, empresários, empreendedores, super bem-sucedidos. Afinal de contas, eles estão nesses papéis. Me conta, você vê muito essa síndrome do impostor, da impostora nessa alta liderança, nas mentorias que você faz? Infelizmente, muito, Olha. muito. Vou fazer um recorte aqui mais feminino, acho que acontece também com homens e mulheres, mas vejo muito mais no ambiente feminino, né, na conversa com o feminino. E às vezes a gente, né, vai fazer uma mentoria com um executivo que ele tem formas de ver o seu sucesso, que é claro, que é nítido, em todo o sentido de cargo financeiro, prêmios, ou aquele que está começando, está com o desafio de ir para uma nova diretoria. Cada um no seu lugar, mas aparece muito forte. Então, a gente tem um trabalho muito na mentoria de, primeiro, a pessoa entender aquele cenário, por que ela está sentindo isso, e aí aqui eu não vou trazer o lado mais professoral, porque não é a minha praia, né? Mas eu vejo muito, primeiro, as pessoas entenderem por que elas estão pensando naquilo, trazer evidências, trazer âncoras que mostrem que no passado deu certo, por que você não está pronta agora, né? E principalmente as mulheres, a gente vê muito esse lugar de, mas eu não sei se eu estou pronta, eu não sei se me deram essa diretoria porque a outra pessoa saiu. É sempre em prol de outra pessoa e não porque você está pronta, porque você é boa, né? Porque você é uma aposta ou porque você já provou. Então, isso acontece muito. Então, em geral, o que eu costumo fazer é entender, se auto-entender, dar uma força também, porque eu acho que muitas vezes é muito interessante. Eu enxergo a pessoa gigante, falo, você é gigante. Olha que você tá, olha quem você é, olha que você representa. Olha como o brilho no olho que o seu time tem, a admiração por você, e ajudar essa pessoa a enxergar isso. É nobre, porque a pessoa, quando ela vira a chave, ela entende, ela avança, é muito gostoso de acompanhar, né? E depois disso, acho que tem outros pontos que ajudam também a entender, principalmente aqui no ambiente executivo, que a gente pode falar depois, que ela algumas crenças que também acabam somando essa síndrome, porque ela acredita que o que ela faz já é o suficiente e tem outras formas de mostrar aquele trabalho dela que ela, de repente, não valoriza, ou um jogo acontecendo em volta que ela não enxerga porque ela não chegou até ali daquela forma, e muitas vezes a gente quer continuar fazendo igual, né? E os cenários vão mudando. Então, isso tudo se aproxima muito dessa síndrome e de coordenadora a founder executivos aparece bastante. E uma coisa que eu queria aprofundar, aí para as duas, acho que vale a pena falar. Na experiência de vocês, essa síndrome já levou pessoas competentes que vocês acompanham a se paralisar ao ponto de dizer, não, eu não vou aceitar, não, eu não quero. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É paralisante essa síndrome? Porque eu acho que a gente está falando aqui de algo além do... insegurança, de uma né? insegurança, é aí que eu queria pegar, porque todo mundo tem uma certa insegurança na vida, faz parte da vida. A gente sente aquele frio na barriga do aceitei uma peça,
essa, né? Como a sua amiga, ou aceitei um cargo novo, dá um frio na barriga, uma insegurança. Mas existe um nível que seria aceitável disso. A gente está falando aqui de uma síndrome, algo mais profundo. E aí, por isso, eu queria saber, assim, que experiências, ou se vocês tiveram, de pessoas que paralisaram nesse lugar. Eu acho que vale a pena, né, e eu citei, né, falar um pouquinho, né, do quanto a nossa estrutura, né, psíquica, ela é uma estrutura que favorece, né, que essa síndrome, né? Por quê? De todos nós, homens e mulheres? De todos nós, Sim. homens e mulheres, entretanto, há alguma diferença nessa estruturação, tá? É muito interessante o nome, né, do nosso podcast, Espelho, Espelho Meu, né? Porque a nossa estrutura, fundamentalmente, né, ela começa a se constituir, e aí tem alguma coisa evolucionista, né? Na medida que, né, as pessoas na sua função, né, de mãe, eu digo as pessoas porque a função de mãe é deslocada, se é uma mãe, se é um pai, né, se é uma avó, aquilo que está na função, e começa a nomear para a criança quem é ela. Funciona, vamos dizer assim, como um espelho. E, de fato, há um momento, e nós que somos mães é que sabemos, né, no qual a criança, muito pequena, pode ser com 6, 7, 8 meses, ela tem um primeiro momento que se chama de um júbilo. De um júbilo quando ela olha para o espelho e ela percebe a imagem dela no espelho, ela se reconhece e ela ri. É uma operação psíquica onde ela tem uma gestalt, ela se vê como um todo, né? E diz, nossa, eu sou isso. Eu existo. Eu existo, eu sou isso, completa. É um júbilo que dá ela de um ideal que nós chamamos na psicanálise de um eu ideal, né? Algo ideal, algo completo, né? A quem não falta nada. Entretanto, no mesmo momento que ela tem esse júbilo, né, ela vira a cabeça, né, para alguém que provavelmente está ao lado, que está acompanhando, que está brincando, que está achando bonitinho e diz, ela busca uma confirmação, é você. Né? Ali o neném no espelho, né? Olha é você. né? Olha você. E a criança vai atrás procurar para ver se tá outra pessoa. E ela volta, ela fica apaixonada por ela. Então isso fala da questão de um primeiro momento que é da idealização, né? Então nós todos na nossa estrutura buscamos o tempo todo uma imagem ideal, né? Corresponder 100%, né? Estamos sempre em busca desse júbilo, né? Que alguém confirme. Isso, eu ia falar isso. E que alguém confirme que alguém isso. Confirme. Que você olha para o lado e fala, é você. É você. Confia, né? É você. Não tem ninguém atrás, não. É você. É uma constituição, assim, primária nossa, e embora no nosso, né, desenvolvimento, há outras, que não precisa ser necessariamente cronológico, mas há outras operações que vão demarcando justamente que a gente não é isso tudo e que existem limites, existem limitações nossas, né, da natureza do nosso próprio corpo, né, das nossas capacidades, do nosso psiquismo, assim como existe do outro. Né? Aquela mãe, aquela pessoa que está na função de mãe está ali e confirma você é isso, mas daqui a pouco essa mãe sai. Ela não está ali para confirmar, ela vai trabalhar, né? E aí ele percebe, né, que a mãe não está ali e que ele sente falta, né? E que determina que nós tenhamos algumas faltas. O que acontece no mundo de hoje? A gente está num mundo que valoriza muito a imagem. Contemporaneamente, nós estamos vivendo, a gente sabe, através das mídias, da tecnologia, tem a ver com questões políticas, sociais, econômicas, com modelos econômicos que valorizam a imagem e incentivam a você sanar todas as suas faltas, seja no corpo, né? Vamos aqui dar uma melhoradinha, passar um cremezinho, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Não basta. Esse carro não basta, aquele apartamento não basta. Há um estímulo à aquisição, né, ao consumo. Então, isso tudo faz com que nós estejamos vivendo, estimulando, do ponto de vista do ambiente, essa coisa ideal, e a pessoa também já tem isso. Então, você tem razão quando você diz, só para concluir meu pensamento, que tem pessoas, todos nós, em algum momento, podemos pensar, será que nós somos suficientes? Isso faz parte da nossa estrutura,
E ao perceber que não somos e poder conviver com isso, a gente vai em busca de algumas coisas que desejamos. Mas também tem a ver com este mundo que está estimulando muito isso. E aí entra-se num campo onde algumas pessoas... essa idealização é tão forte que a pessoa adoece. E tem sintomas realmente, tanto no corpo... Né? Eu citei um exemplo há pouco que a pessoa... Uma dor de barriga, né? Uma dor de barriga, a pessoa pode ter uma gastrite, né? A pessoa pode ter alguns sintomas no corpo, que é mais característico do que a gente chama de uma estrutura histérica, né? A pessoa pode começar a ter pensamentos completamente obsessivos. Meu Deus, como é que eu vou conseguir? Eu não consigo, então eu tenho que fazer mais treinamento, eu tenho que buscar mais um coaching, eu tenho que buscar mais isso, mais aquilo. Começa a ficar absolutamente obsessivo em torno de ideias que possam gerar, né, essa sensação de plenitude, né? Como pode também ser pessoas que paralisem, né? Que evitem, né, justamente o confronto com situações que vão balançar, que a gente chama o eu dela, vão colocá-la em dúvida. Então ela evita. Tirar ela daquele quentinho que ela já está acostumada, né? Ou que ela julga que existe. Exato. Né? Exato. E isso pode levar a, inclusive, algo que está acontecendo muito, 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 são os estados depressivos. Interessante isso. Né? Porque isso evolui, né, na medida da gravidade para um estado... uma das possibilidades, né, é o estado depressivo. Eu já peguei alguns casos, assim. Então, a maioria está mais no lado da insegurança, que se você não fizer nada, vai crescendo, vai virando essa síndrome, né? Vou chamando assim. Tem um livro que eu gosto de citar, não lembro exatamente como está escrito, mas o recado é esse, chama, se eu não me engano, da Sheryl, acho que é Faça Acontecer o nome do livro. Que ela conta que ela faz muita palestra, ela é uma pessoa que era uma pessoa muito importante do Facebook, foi uma das fundadoras, ou uma das pessoas importantes, e ela conta no livro, em outras palavras, que ela dava muita palestra, e nas palestras os homens perguntavam muito. Levantava a mão, né? Tinha um momento de perguntar, levantava a mão, fazia tal pergunta, o outro ia lá fazer a pergunta, e aí as mulheres não perguntavam muito. Mas o que acontecia quando acabava a palestra? Tinha uma fila de 10, 15, 20 mulheres que queriam fazer perguntas, mas não se sentiam confortáveis para fazer pergunta na hora que estava todo mundo prestando atenção, né? E ela conta que as perguntas eram muito interessantes, né? E quanto que é importante, naquele exemplo, essa diferença, quando você perguntou, né, de mulheres, de homens, como tá ali um exemplo que ela tá dando, muito prático, de que a sua pergunta é boa, por que você não fez na frente de todo mundo? Você esperou perguntar sozinha porque não se sente confortável, porque minha pergunta não era boa o suficiente. Sempre tem... Eu brinco que a gente é um pouco nascida e criada, né, nesse ambiente, para ser dessa mentalidade, a gente achar que não está pronto, de achar que não foi merecido, me botaram ali por outra questão. Isso é muito forte. Então, primeiro, trabalhar isso, eu acho que você perguntou de repente, se é insegurança, se é algo maior, a mentoria ajuda muito. Porque tem alguém do seu lado segurando sua mão e até, de certa forma, no bom sentido, chacoalhando para entender a realidade. Tem muita coisa que está na sua cabeça. Né? Então, faz sentido o que você está falando? Olha as evidências de sucesso que te trouxeram até aqui. Sim. Então, a gente consegue, muitas vezes, conter, vou chamar assim, de ajudar numa estratégia para... Se a pessoa, por exemplo, foi promovida e não tá confortável, como é que ela fica confortável mais rápido? Que metodologias que tem para isso? Porque não só mentalmente, mas outras para ela mostrar esse trabalho. Quanto se ela se ainda está sendo, né, uma conversa, um processo, ou mudar de empresa também acontece muito, ela se boicota. Muitas vezes, falou, muitas vezes ela inventa uma desculpa para ela mesma, não é assim, não é que não é verdade, mas ela inventa uma desculpa para evitar. Então, assim, é longe da minha casa esse emprego novo. Sei lá, às vezes nem é tão longe, mas é mais fácil ela se botar na cabeça que é longe, para ela não ter que enfrentar a decisão de mudar e se sentir que menos, que estão fazendo ali por um favor, porque ela mora perto e a passagem é mais barata, qualquer coisa do tipo. Né? Ela começa a criar essas crenças, vou chamar assim, que é muito importante conversar com alguém, aí seja, né, várias pessoas que têm para esse trabalho, mas é muito importante conversar. E a gente vai vendo, é muito bonito ver quando as pessoas vão entendendo, vão interiorizando que não é bem aquilo. Exato. Que elas vão passando de fase, vou chamando assim, né? Elas vão entendendo, vão enfrentando, ou elas vão errando, ou fazendo de novo, mas elas têm a consciência.
Eu Que é um acho pouco diferente. essa fala interessante, Pri, do erro. E aqui eu vou falar com as duas. Eu sei que a Rose vai me entender aqui de ponto de vista psicanalítico, mas vou falar de um todo, né? A impressão que eu tenho, falar um pouco da experiência assim, em empresas de RH, que está desenvolvendo pessoas, né, em busca de pessoas para suas posições, né? Eu já tive numa empresa que era eminentemente masculina, porque era um mercado muito masculino, que é desenvolvimento de sistemas, de software, nas faculdades, e acaba que o mercado reflete isso, tem muito mais homem do que mulher. E a minoria das mulheres, o que eu percebia, que elas tinham muito mais dificuldade de evoluir na carreira, porque elas sempre falavam de uma falta. Né? Sim, Falta isso, sim. falta aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu vou correr atrás disso, né? Então as mulheres olhavam muito para essa falta. Eu percebi que os homens, eles encaravam a falta como um erro. Do tipo assim, o que seria falta? É algo que eu posso errar e aprender. Eles lidavam muito melhor com isso. Do assim, eu vou aceitar esse desafio porque eu não sou tão bom nisso. Mas se eu errar, eu aprendo com isso. Então, a fala da mulher era assim, para mim falta isso. Falta aprender essa parte do sistema e por isso agora não me sinto preparada. Só quando eu tiver preparada, perfeito, que eu vou botar a cara a tapa, Exato. né? E o homem, nessa mesma posição, falava assim, eu Me não chama, tô pronto, me chama. mas me chama que eu vou errar e vou É aprender. isso. Então, eu quero falar um pouco sobre como vocês veem essa coisa do erro e da falta, né? A mulher tá olhando o vazio e o homem tá olhando cheio. É isso que eu fico na percepção aqui de RH que tá lá nas empresas. Executivas também, você Sim. ouve falando isso, e executivos. Os homens falam assim, não, eu vou lá, vou dar porrada, vou aprender, vou apanhar. E a mulher fala assim, putz, será que falta isso? Eu não tô tão boa, eu não sou tão boa em números, eu não sou tão boa em cálculo, eu não sou tão boa em gestão de pessoas. Elas sempre falam disso. Queria que vocês falassem um pouco dessa experiência. Assim, de forma geral, eu vejo muito, claro que, né, tem sua especificidade, mas de forma geral eu vejo muito isso. Eu vou pegar um conselho. Não, eu tenho que estudar muito antes para entrar num conselho. Enquanto muitos homens já estão, um está indicando o outro, eles já estão lá dentro do conselho e vão aprendendo. Né? Como se tivesse um coleguismo que me ajude a, se eu não entender muito bem, eles vão me ajudar a crescer. Aqui, né? Eu tenho alguém para segurar nessa mão e aprender comigo. E na mulher tem sempre o sentimento de eu tenho que evoluir para depois ser reconhecida. Eu não mereço esse aumento. Na hora de pedir, até pedir aumento. A forma de pedir aumento é completamente diferente, né? É quase que pedindo desculpa. Exato. Olha, desculpa, eu sei que... E enquanto muitas vezes a gente vê dos homens já quase que reclamando. Eu já tinha que ter aumento há muito tempo, né? Isso, claro que eu tô, de novo, um estereótipo aqui. Mas eu vejo muito isso, esse pensamento de eu tenho que estar mais pronta, eu tenho que estar muito pronta para ser legitimada. Exatamente. Eu tenho que estar muito pronta para sentar nessa cadeira. E não no sentido de vou aprendendo, que é um pouco do modelo de startup, né? A mentalidade. Eu vou aprendendo e vou errando e tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu vou errar e tá combinado aqui, gente, que eu vou errar. Mas eu vou aprender muito com isso e vou seguir. No próximo momento eu vou estar mais pronta. Mas esse empurrãozinho inicial, em geral, é uma insegurança pura. E quando shift, passa... né? É muito legal, porque aí vê o resultado. Porque quando se aproxima, fala, nossa, eu não estava pronta para essa cadeira, mas até que não é tão difícil assim. É isso. Até que, sentei bem nessa cadeira, né? Porque a pessoa tem capacidade, mas às vezes a distância também dificulta. Então, eu vejo muito isso que você falou, assim. Rose, e aí, essa falta e esse potência, esse poder? É um tema complexo, né? Essa história. E eu vou trazer assim, tentar trazer de uma forma simples e assim, freudianamente, né? Eu acho que faz todo sentido o que vocês estão trazendo, que vocês assistem, e o que eu também assisto, né? E aí a gente vai falar de uma coisa, né? Um campo difícil e assim, básico, que se refere à diferença anatômica entre os sexos. Sim. Né? Do ponto de vista do sexo, né? A menina tem uma constituição e o menino tem outra constituição, né? Sim. Sendo Tem objetivo aqui, objetivo, o homem tem algo e a mulher não tem algo nos órgãos genitais. Então, o homem, né, o menino, na verdade, entra nas relações, né, tendo alguma coisa e ele tem medo de perder, né? Mas ele entra podendo, né? Ele tem uma consistência, literalmente uma consistência que é uma consistência fálica, Sim. né? Do ponto de vista assim,
da imagem Biológica, né? Biológica, né? Do espelho. Do espelho, né? E a mulher entra nas relações faltando. Falta alguma coisa, ela de cara, né? E ela tem que pensar, né, os caminhos para ela conseguir algo. Né? Então, há uma diferença básica, né, na entrada nos laços, que é da constituição do sujeito, menino e menina. Total. O fato de ter essa diferença básica não significa, né, que uma mulher não possa se posicionar nas relações, né, de uma forma que entenda, né, que ela tem, que ela pode, a sua potência, e o menino, pelo contrário, se sinta extremamente impotente, seja um homem que se coloque vulnerável, frágil, impotente nas relações, porque passa pela resolução de cada um. E a gente está falando aqui um pouco do complexo de Édipo, né? Da resolução de cada um, que é uma resolução simbólica, né? É o que aquilo, cada vivência particular, né, de cada um que vai determinar isso. Mas, de fato, né, a mulher, ela tem essa marca, né, que a coloca, geralmente, faltosa. Né? Ela não tem essa consistência, né, que biologicamente e simbolicamente também ela tem que correr atrás, né? É isso. Então eu entendo, Rose, e aí isso me leva a um outro ponto aqui para ver com a Pri. O que eu entendo disso olhando para as empresas, né? Fazendo uma tradução, né? E para a sociedade, acho que de modo geral. A mulher entra biologicamente se constituindo como ser no espelho. Eu gostei da ideia do espelho. Ela se olha no espelho e fala, falta alguma coisa aqui, ela leva isso para todas as suas relações, relação de trabalho é mais uma relação de vida, e ela que tem que trabalhar simbolicamente isso para ela adquirir essa potência. Onde está minha potência? E o homem, por outro lado, se olha no espelho e se vê potente, eu tenho um poder, eu tenho algo aqui, e ele precisa trabalhar as suas relações de vulnerabilidade ao longo da vida, que é a falta, né? E aí, Pri, eu complete ou me corrija também, tá? Tudo bem. Não é bem assim, né? Na verdade, porque são diferentes, né? Mas ocupam lugares diferentes, mas a falta existe para ambos. Para ambos. Tá? Interessante você falar isso. Eu fiquei com a ideia de que um tem que trabalhar e o outro não a falta existe para ambos. Legal. Né? Ambos, falta diferente. Existe para ambos. Nós somos seres de falta, né? Sim. Senão os animais não são. Nós somos seres falantes. Nós somos seres da linguagem. Né? Nós falamos justamente porque precisamos... Do outro. Do outro, exatamente. Nós precisamos do outro. Né? O animal é uma outra estrutura instintiva que supre e que não é necessário do outro. Né? Nós precisamos do outro. Então, para ambos faltam. Entretanto, o homem tem um outro tipo de consistência. Esse assunto é bem, bem complexo. Então, assim, eu só gostaria de confirmar que existe uma diferença. Que existe uma diferença mesmo. E que isso tem que ser trabalhado ao longo da vida para poder equalizar e fazer com que as pessoas tenham mesmas oportunidades ou se coloquem no mesmo lugar. E aí, Pri, isso vai para um lugar que eu fico pensando assim, a cultura das empresas, né? Isso agora. Eu pensei exatamente isso. Existe uma cultura que favorece mais uma síndrome da impostora ou do impostor, ou ela pode fortalecer? Como se dá na cultura das empresas? Você trabalha muito cultura. Muito cultura. Eu, assim, primeiro ponto, independente da cultura, isso aparece muito nas mulheres. Então, cultura não existe uma... Não, acho que tem o grau. Tá. Mas apareceu ou não, se fosse dizer sim ou não, eu acho que está muito ligado eu vejo as mentorias, uma cultura que é, às vezes, até mais feminina, percentualmente, mulheres na liderança, ou trabalha com esse tipo de produto, ou tem uma diversidade, uma mentalidade mais leve, isso aparece. Tá. Quase que nas duas. Agora, a profundidade e a chance de mudança, eu acho que a cultura pode ajudar muito ou atrapalhar muito. Então, numa cultura que você consiga se ver outras lideranças, né, femininas, no caso aqui que a gente está falando, com você, ou tem espelho, tem abertura, tem essa mentalidade, sim, a chance é muito maior.
Porque quando você está num ambiente, às vezes, como você falou, de mercado, ou num ambiente mesmo, uma sala de reunião de liderança, ou num conselho, onde está só você, a chance de você ficar mais, pô, só tô eu aqui, será que eu deveria minha estar? parça, né? Não, será que eu deveria estar? Porque eu tô aqui só pela cota? Aí começa, Sim, né? Aí vem isso os nutre, pensamentos, né? isso vai nutrindo. Então tem culturas, sim, de feedbacks mais claros, de comunicação, de transparência, que mostra o valor das pessoas. Isso ajuda muito a dar confiança de que eu estou ali, que eu tenho potencial e do motivo que eu estou ali, né? Da cultura da empresa. E tem outras que não, que quase que faz as pessoas se sentirem mesmo que tá ali porque foi uma exceção, que tá ali porque eu tive que colocar. E às vezes não é, mas faz a pessoa se sentir. Porque é uma cultura mais pesada, é uma cultura que não é das relações, é uma cultura que tá com o objetivo mesmo, cada um no seu silo, cada um olhando pro seu, sem ter um objetivo em comum. Então, acho que a cultura que a gente trabalha muito, que às vezes o fundador começa de um jeito e a cultura ela vem dali, né? Depois vai se perdendo, né? Perde a essência. A gente faz muito trabalho de achar a essência da cultura. Porque às vezes vai se perdendo. Tem 20 pessoas, daqui a pouco tem 4.000. A essência que o fundador criou, o dono, já não está acontecendo mais. Né? E está na cabeça, muitas vezes, da liderança mais antiga. Então, você trazer isso ajuda também. Você ser uma cultura mais que nutre isso. Então, acho que é importante. Essa cultura é um trabalho que a gente faz paralelo. A gente tenta muito fazer a mentoria com o trabalho de cultura, porque muitas vezes, você está no lugar errado também. A cultura que você está não bate com como você acredita, não bate com o seu perfil. Sim. E aí isso machuca mais ainda e faz você não render como você renderia. Aí você vai alimentando o que você pensa, porque você não está no seu flow, você não está no seu máximo. Você está com muita interferência na cabeça, com muitos medos, problemas de relações, ou você já entra na reunião com medo porque está acuada, porque não tá tão, o grupo não está tão junto com você, você já se sente exceção, você já não está próximo das pessoas. Aí vai vindo um número de interferências tão grande que a pessoa vira a interferência em pessoa e não consegue produzir, não consegue ser o flow. E aí ela alimenta, ela alimenta que ela não é boa. Quantas pessoas a gente vê que está na cultura que não bate com a dela? Ela é muito boa. Quantas pessoas a gente vê no mercado? Nossa, fulano é muito boa, mas não deu certo aqui na empresa? Acontece. A gente escuta muito isso, porque não está batendo, não está alinhado. Né? E a mentoria, o trabalho de cultura, ajuda muito a alinhar aquela liderança com aquela cultura e ajuda até no sentido de ter gente que fica no caminho mesmo, porque não está alinhado, não é o lugar. Né? E ela vai ser mais feliz também em outro lugar. Acontece também esse tipo de situação. Às vezes a gente pensa muito que trabalhar com a liderança é esse alinhamento perfeito, que aquele líder vai estar perfeito com aquela cultura. E muitas vezes não. O caminho não faz sentido. A pessoa está sofrendo, não bate, os pilares nós não concordamos. E aí ela vai para outro lugar e vai ser feliz também, é importante. Que é importante, que aí ela sai daquela relação que não está favorecendo pra a ninguém. Saúde, tanto da organização quanto a dela. Faz sentido. Agora, Rose, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre... Você falou todo esse contexto psíquico, né? E que a sociedade também alimenta. Agora, se a gente tivesse que pensar assim, poxa, eu preciso trabalhar um pouco essa minha síndrome, eu sinto que eu tenho, que dispositivos que a gente pode desenvolver ou ter consciência para poder trabalhar essa síndrome? Olha, eu estava ouvindo aqui, né, a Priscila e, bom, eu atendo em consultório, né, é uma abordagem muito diferente. Eu acho que a gente desenvolve uma capacidade de vestir 2 chapéus, 3 chapéus, né? Principalmente as mulheres. Então, assim, então o consultório é um chapéu, né? Abordagem psicanalítica. Eu trabalho com empresa, faço, sobretudo, mentoria de carreira, trabalho com desenvolvimento de liderança e também dou aula de cultura, etc. Tal. Mas é curioso porque eu acho que, né? Eu acho que as pessoas têm abordagem diferente. E talvez eu tenha uma abordagem um pouco diferente, né? Sim. No sentido de não necessariamente reforçar o que é bom, reforço de ego, vamos dizer assim, né? Mas, pelo contrário, né, de mostrar, né, que a pessoa pode ter dúvidas, né? Que a pessoa não precisa ser
né, plena, do quanto é uma ilusão, né, é uma ilusão, uma idealização, a busca desse modelo de plenitude, oposições de plenitude, né, tipo 100%. O que é 100%? Né? O que você pensa em ser 100%? Né? E do lado da empresa, né, eu percebo culturalmente, né, quais são as empresas, que foi uma colocação que você trouxe, são as empresas justamente que aceitem a dúvida, aceitem o não saber, legal. sejam menos exigentes. Né? Nós vivemos empresas, na sua maioria, muito agressivas do ponto de vista da performance, de metas. Total. Então, se a pessoa não atinge a meta, pode ser que ela ganhe um presentinho, talvez seja uma tartaruga, né? Que ela possa ganhar. Então, que impacto isso tem na pessoa? Né? Então, empresas que possam valorizar, né, que estão lidando com seres humanos e que, obviamente, têm aí suas limitações. Então, eu trabalho muito na linha, né, que é um trabalho da psicanálise, de cair um pouco esses sentidos, né, essas idealizações. O trabalho em casos, né, onde a síndrome esteja mais instalada, né, eu acho que é um trabalho psicoterapêutico, é um trabalho 1 a 1, né? Não há como... A psicanálise é 1 a 1. Trabalha a subjetividade de cada um, o sentido que cada um tem e as soluções e as posições que cada um pode adotar na vida, nas suas relações, nos seus laços sociais diferentes, né? Porque a ideia é que ela deixe de ficar numa posição, por exemplo, de absoluta aprovação, uma referência ao outro, uma referência à expectativa do outro, totalmente mais orientada para o desejo dela, do que ela deseja, né? O que ela, enquanto sujeito, deseja, né? Então, agora, em situações mais leves, né, eu acho que passa, sim, pela pessoa buscar ambientes, né, ou relacionamentos nas quais ela não precise o tempo todo ficar numa situação de se colocar em xeque. De provação, de se provar, né? Sim. Então, acho que tem casos mais graves, casos mais simples. Legal. E a ideia de trazer uma dupla assim tão diferente, assim, não tem certo, não tem errado. É expandir a mente de todo mundo que está ouvindo e ouvir vários pontos de vista. Mas você ia falar, Eu só ia falar que tem uma responsabilidade também que a gente não pode esquecer. A gente está falando de liderança, muitas vezes essa liderança tem liderança também, porque depende do nível que a gente está falando, né? E uma responsabilidade também da liderança ter esse olhar do que está acontecendo nos seus diretos, no seu time, e perceber se tem alguém mais inseguro. A gente fala muito da orgânica, eu não vou entrar aqui no detalhe, porque é mais, né, mais profundo de tempo, dos valores que a pessoa tem. Muitas vezes aquela cultura ou aquele tipo de gestão está machucando o valor daquela pessoa. E muitas vezes isso está alimentando essa dúvida. Então, a forma como ela faz, eu vou pegar um exemplo bobo aqui, a forma como ela entrega uma apresentação de um trabalho, às vezes não é ruim, mas não é a forma que o gestor gosta. E às vezes está com uma qualidade muito boa e o gestor não aprova, vai reclamar, não vai ter a sensibilidade, a gestão mesmo de ensinar, de explicar e ter a comunicação, e a pessoa vai para baixo. Porque não teve uma troca, não teve uma gestão, né, uma liderança. Então, isso eu também vejo muito isso. A gente provocar o liderado, que às vezes é líder também, né, muitas vezes, a ter essa conversa, essa troca, essa vulnerabilidade de levantar e falar, olha, não estou entendendo, está me machucando, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas você não está bom para você. De ter essa troca, mas muitas vezes também que a gente fala com os líderes e estão reclamando da equipe, a gente provoca muito também entender o que está acontecendo na cabeça deles. Como você está se comunicando, como é o perfil de cada um, que cada um aqui é único. Claro que você não vai ter, às vezes, na correria da empresa, você não vai ter tempo no detalhe do detalhe, mas você tem que entender cada um com o seu perfil, com os seus valores e fala diferente. O formato vai ser diferente. Sim. Então não quer dizer que aquele PowerPoint está ruim da forma que ele entregou, mas não tá do jeito que você gostaria. Se você só vai contra e fala tá ruim ou reclama, você não tá melhorando para a próxima. E aquela liderança que tá ali se matando, dormindo 3 horas da manhã para fazer o melhor PowerPoint possível, tá machucada e não sabe como fazer diferente.
Sim. Então, esse tipo de situação que eu estou trazendo, uma coisa bem óbvia aqui de um PowerPoint, mas que é muito mais profundo do que isso, acontece o tempo inteiro. As relações com os pares, isso alimenta essa síndrome, alimenta essa insegurança. Sim, porque um par é amigo do outro que não falou comigo, um projeto novo que a empresa lançou e não comunicou bem aos líderes, aos diretores, vamos pegar aqui um exemplo, os diretores, só comunicou para um e comunicou para o outro, aí começa a pipocar essa insegurança, esse medo. Por que fulano sabia? Por que esse crânio foi convidado para uma reunião e eu não fui? Sim. Por que o outro está convidado para um lançamento de uma coisa? Aquilo vai virando uma coisa tão profunda e às vezes é uma falta de cuidado da gestão. Porque não mandou no convite, no invite, ou numa reunião, ou não olhou, não falou, não alinhou. Então, acho que também tem muito disso dia a dia. Às vezes a gente pensa uma coisa muito... Mas às vezes vai alimentando com pequenas coisas. Não me chamaram... Acontece muito, mas muito em mentoria. Me sinto de lado porque não fui chamada para uma coisa. E às vezes não é para ser chamada mesmo. Mas por que ela tem que se sentir de lado? Porque aquele assunto não tem nada a ver com você. Sim. Mas a cultura, aquela necessidade de estar em tudo... Pertencer. De pertencer, de estar em tudo, porque é uma insegurança. Eu tenho que estar em todos os projetos, porque aí eu estou lutando para ter valor, eu sou importante na empresa e eu não foco, não entrego o que eu quero. Exatamente. Isso mexe, porque quando você pega todos os projetos, ou está em tudo, você não entrega praticamente bem nada. Exatamente. E aí você começa a se sentir mal e se começa a se criticar. E aí Mas eu não estou reforça. entregando bem. Aí tudo vai encontro de reforçar quando você já tem isso gatilhado. Sim. Então, acho que também, voltando só ao início da minha fala, tem muito também da liderança, da cultura, do gente de gestão, do RH, capital humano, cada lugar chama de um jeito. Ter essa percepção também de quando está acontecendo isso e da cultura ter muito essa comunicação e esse olhar. Porque muitas vezes é o próprio líder, não por vontade própria, não de propósito, mas ele alimenta isso nas pessoas. Legal. Uma coisa que fica para mim da fala de vocês é sobre a clareza, né? Parece que a clareza ajuda muito nesse processo. Tanto do ponto de vista da pessoa buscar a clareza do por que eu não fui chamado para essa reunião, quanto do ponto de vista de será que eu não sou tão bom assim, né? O que me parece aqui na fala de vocês é que a busca desse entendimento, da clareza, ajuda muito você a trabalhar a síndrome do impostor ou do impostor. Isso que ficou para mim. Faz algum sentido para vocês isso? A clareza na comunicação. Exatamente, é na comunicação de buscar o motivo pelo qual... eu gostei que você falou assim, a gente sempre está se comunicando, né? Somos seres falantes, se comunicamos. A Pri trouxe essa questão do pertencimento que entra junto, né? Então, a impressão que fica para mim é assim, eu pertenço ou não pertenço? E como que eu busco esse entendimento? Né? Fica um pouco isso para mim. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido, mas essa questão da clareza talvez seja um grande enigma, porque Boa. a clareza tem a ver com o sentido. E eu acho que a gente se ocupa muito pouco de entender os sentidos. Então, assim, o que significa uma coisa para mim, o que significa uma coisa para você? Eu falo uma coisa, acho que você entendeu, né, que é a grande questão da comunicação, sim. né? Só que o que eu estou pensando é totalmente diferente do que você pensou. Então, você não entendeu o que eu pensei. Né? E assim a confusão, né, se dá, Começa. se instaura, É. que tem a ver com uma cadeia, né, de sentidos. Então, o que eu valorizo? Ela falou em valores, né, a Priscila. Aquilo que eu valorizo muito, de repente, não é uma coisa que você valoriza. Um sentido para mim, algo que é muito importante, que tem muito sentido, para você pode ser que não tenha nenhum. Né? Então, eu acho que explorar a comunicação, né, para buscar, né, os sentidos, né, e outros sentidos caírem, né, Sim. que não tem a menor importância no momento. Então, Sim. eu acho eu acho que esse é o grande desafio, assim, se a gente pode Muito considerar, né, esse diálogo, essa busca dos sentidos comuns ali, se é que é possível, porque sempre vai haver A lacuna. sempre vai haver uma lacuna. Sempre. É minimizar, não é resolver. né? Sempre tentar vai haver alguma minimizar essa lacuna. Mas eu gosto dessa sua ideia do sentido, porque ela leva a uma coisa também que eu observo muito. É sempre importante buscar o sentido das coisas para mim. Muitas vezes isso é dado, seja numa organização, o que é sucesso? Você ocupar esse cargo, esse sucesso. E às vezes você se sente um impostor ou uma impostora porque de alguma forma aquilo para você não é sucesso e você se cobra de estar naquele lugar. Isso. Então, por isso, essa busca de sentido que você trouxe, Rose, faz muito sentido. É para além da comunicação, que a comunicação é um pilar disso, mas não é resolutivo disso. Mas buscar primeiro dentro de si
o que que é sentido daquilo para mim? O que que é sucesso profissional? O que que é sucesso na carreira? O que que é sucesso como mulher? Essa é uma pergunta simples, né? E eu acho que tanto cabe, né, para as sessões de mentoria, e a gente usa também sessões de análise. É uma pergunta assim: o que que é sucesso para você? Exato. Né? Quando surge assim, não, porque no meu relacionamento, o meu namorado, ele não me deu o presente que eu imaginava, então não tá legal, não gosta muito de mim. O que que significa gostar muito de você? O que que um homem tem que fazer para demonstrar, né? Vamos lá, né? E às vezes você se depara, né, com situações que a pessoa não sabe exatamente descrever, né? Ela própria não sabe descrever aquilo que ela gostaria que fosse, né? Então, chegar ao sucesso, gente, né, isso é, né, o sucesso é uma palavra muito abstrata, né? Muito abstrata. Então, cada um põe o que quer nesse sucesso. E muitas vezes você está perseguindo um sucesso que nem é o que a empresa quer. Sim. Exato. Então, E você é o se que sente o outro quer. impostor, Acontece né? bastante. Porque Você imagina, o mundo está cheio de imaginações. A gente vive no mundo do imaginário. totalmente. Em todos os sentidos, vivemos no mundo imaginário. Tanto da nossa ilusão, quanto o mundo também reforça isso, né? A rede social reforça esse imaginário do que é uma mulher bonita, uma mulher de sucesso, um homem elegante, né? Eu acho que na empresa isso traz muito essa diferença geracional, né? Porque, assim, de novo, no estereótipo, a gente via muitos executivos que se matavam de trabalhar e faziam aquela carreira de casar, né? Ter a casa, ter os filhos, ir crescendo, ter a casa no campo, ter um carro do ano, enfim, né? Pegando aqui de novo um estereótipo. E você pega eles querendo cobrar comando e controle, foram nascidos e criados no comando e controle, foi a forma que eles aprenderam, né? A gerir o time. E você pega os jovens agora que estão, em geral, mudando esse sucesso. Esse conceito de sucesso. Não quero trabalhar tanto. O trabalho faz parte da minha vida, mas o trabalho não é a minha vida. E isso também causa muita confusão e dor nas corporações e na cabeça das lideranças. Sim. Porque eles são cobrados, muitas vezes, pelo sucesso no formato de performance, de resultado, e aí baixa isso para o time, e lá embaixo, muitas vezes, o time que está começando a vir, está entrando no mercado de trabalho, tem outra mentalidade, está em outro lugar, está mais no home office, não está topando ir para o escritório. Então, também a liderança aqui, não defendendo a liderança, mas eles ficam num sanduíche aqui que é difícil. Puxa, nem porque fala. Você está ali em cima, né, conselho, né, às vezes o CEO puxando, embaixo está com outro ritmo, e isso eu também vejo muito de como lidar. Isso acaba também, voltando ao nosso tema, a você se questionar. Eu não estou conseguindo que o time renda, estão me cobrando assim. E eu não estou tendo habilidade, porque ninguém me ensinou. Também é novo para todo mundo. Essa liderança está num momento agora que ele... muitos, né? De novo, nascido e criado de um formato, está tendo que se provar. Eu brinco que muitos falam assim, agora que chegou a minha vez, eu vou ter que cocriar. Eu lutei tanto para ser diretor e agora eu tenho que ouvir o estagiário que está 2 dias aqui. Eu tenho que ser uma hierarquia horizontal. Eu não sei lidar com isso. Não posso mandar. Agora né, tem o ágil que tem que ouvir todo mundo e tal. Então é difícil para ele. Também. Porque ele chegou ali de uma forma e está tendo que se reinventar. E nisso, cobrança, né? E logicamente tudo isso para melhorar, mas tem diversidade, tem ESG, tem muitos temas, tem inteligência artificial. Às vezes ele não sabe como colocar inteligência artificial no trabalho dele e ele é cobrado. Então é tanta coisa ali mexendo na panela ao mesmo tempo que isso as pessoas chegam na mentoria. Isso vem junto para falar, mas será que eu estou no lugar certo? Porque eu vi, aí sempre a grama do vizinho é verdinha. Eu vi o concorrente, lançou um vídeo que está usando inteligência artificial. Tá mesmo? Vamos entender esse jogo. Aí por isso que eu falei no início do jogo. A gente começa a entender se é aquilo mesmo. Também desmontar um pouco, porque a gente está sempre montado que o outro está melhor, que o outro está fazendo. Então, montar um pouco. Né? Exatamente. E eu achei curioso no que você falou, né? Que um outro tipo de síndrome semelhante, quando a pessoa consegue tudo isso, fazer essa escala, né? Então eu casei, eu comprei o carro, eu comprei o apartamento, daqui a pouco a casa de campo, eu não sei o quê. Aí chega lá no final disso tudo, a pessoa tem uma depressão. Assim, mas, gente, a pessoa é tão bem-sucedida. Né? Gente, mas a pessoa mora tão bem. Meu Deus, a mulher é ótima, o marido é ótimo. Ótimo, né? Por quê? Aí é da estrutura de cada um. Algumas pessoas podem ter esse tipo de sintoma e outras não. Mas por que isso acontece?
É porque ali alguma coisa balança nela que essa pessoa, mais uma vez, né, tinha um ideal, uma ilusão de que o mundo ali seria perfeito, que ela teria aquele júbilo, voltando ao início do espelho. Legal. Nossa, compus o espelho. E ela percebe, não, ele continua invertido, Faltante. ele continua faltante, porque não há palavra que me defina. Sempre falta alguma coisa, Sim. né? Porque vem de um outro, né? Vem de um claro. outro, né? Então ela fala assim, nossa, não tá. E aí não tá, então era uma ilusão, essa expectativa, né? Isso. E daí que tem que orientar para os novos ideais, né? Sim. Não uma coisa plena, perfeita, né? Mas que a pessoa deseje e consiga outras coisas. Sim, sim. Gostei. Gente, a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, fica tema aí. super instigante, mas a gente está se aproximando do final. Então, já quero agradecer a participação da Rose e da Pri aqui no nosso podcast de hoje. Muito bacana esse tema. Eu vou pedir para vocês se despedirem, mas antes eu quero despedir aqui do pessoal. Muito obrigada por acompanhar aqui a gente no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui da Amora. E também agradecer a nossa apoiadora NIC Benefícios, com uma solução de benefícios flexíveis, de alimentação, mobilidade, saúde, bem-estar. Então, você, gestor de RH, empreendedor, o QR Code está aqui embaixo. Certamente a NIC tem uma solução para te atender. Meninas, quero que vocês se despeçam também desse nosso público maravilhoso aqui da Amora, por favor. Bom, fico muito feliz. Eu também ficaria horas falando aqui. Eu acho que a gente está no flow aqui, tem muito prazer Muito. em falar sobre esse tema. Então, isso transmite aqui a nossa empolgação. Conte comigo. O recado que eu quero dar para quem está ouvindo: procure ajuda, troque, converse, não fica alimentando muitas vezes, né? Se síndrome ou não, às vezes a gente nem sabe, mas a insegurança é importante trocar. Procure mentoria, peça ajuda no RH das empresas para conseguir, ou trocar com o chefe. Tem a vulnerabilidade que está faltando muito nas empresas também. Converse, troque, aceite errar. Vai com tudo que vai dar certo. O recado é esse, no final tudo dá certo. Tudo dá certo. É isso. E aí, Rose, tudo dá certo mesmo? Mais ou menos. O que significa, né, dar certo? Para você, qual é o KPI de sucesso? Tudo não dá certo. Não é uma visão muito otimista, mas é melhor ter essa visão. Clareza né? dela. A clareza dessa É visão, né? Até onde for possível. Mas eu também queria agradecer muito o convite, né? E a possibilidade de participar, de conhecer a Priscila. De ter essa troca num tema tão importante. Eu acho que nós estamos vivendo, assim, de fato, num mundo, a gente sabe disso, né? Extremamente vulnerável. E eu não acho que psicoterapia seja para todo mundo, a todo momento. Mas eu acho que para aquelas pessoas que se sentem balançadas, que se colocam uma questão, né? Que sentem especialmente momentos seguidos de angústia, de ansiedade, eu acho que é uma oportunidade das pessoas se pensarem, né? As posições justamente que adotam nas relações, as expectativas que têm. E, por outro lado, se a gente for pensar no mundo organizacional, né? E você falou bastante das lideranças, eu entendo também que as organizações têm que estar atentas, os líderes têm que estar atentos na relação com as pessoas e podendo identificar, né? E poder ajudar e poder conversar com as pessoas em situações muitas vezes de urgência, né? Apoiando, buscando novos sentidos, se abrindo, sabendo lidar com a diversidade, porque lidar com as diferenças não é fácil, né? E a gente tem que ter uma super abertura para isso. Verdade. Então, espero ter passado alguma mensagem. Aprendi bastante. E que a gente possa continuar estudando, aprendendo, porque são temas muito complexos, na verdade. Não é fácil. Profundos. A ideia do canal é justamente instigar, e eu acho que a gente cumpriu essa missão aqui, né? Até de saber o que vai dar certo para você, né? Porque no final vai dar certo se eu souber o que é certo para mim, né? Então, assim, sair já com isso daqui para pensar o que vai dar certo para mim, porque vai dar certo. Vai dar certo. Que Mas você tem que saber o que é antes. Isso, né? Às vezes muda no meio do caminho. Muda, exatamente. E tem que estar aberto à mudança, né? Muito bom, meninas. Obrigada. Obrigada Tchau, a você. pessoal.